Fui só eu que caí nessa pichorra aqui? Vocês não caíram? Achei que tinha bugado o Zoom. O que bugou foi minha internet, então. Tá que o pariu. Cacete. Tá, agora fechou o slide, brother. Ai, meu coração, Senhor. Aí, voltamos. Voltamos. Então, eu não sei o que vocês ouviram, o que vocês não ouviram, porque eu estava falando, de repente bugou tudo. Mas o que eu disse foi que o fósforo pode fazer essas 5 ligações, tá? Não em todos os casos, vai depender do número de ligantes dele, enquanto que ele também pode fazer as 3 ligações e estabilizar com 8. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, tá? O que a gente precisa lembrar é o seguinte, que ele só se estabiliza com 10 em casos especiais. Então, não é como o boro, não é como o berílio, que são, tá, regras. No caso do fósforo, isso pode acontecer, e quando acontece é o caso especial, tá? Caso especial e nada mais. Beleza? Seguinte, a mesma coisa que acontece com o fósforo aqui vai acontecer com o xenônio, mas deixa para falar dele daqui a pouco. Vamos mostrar o cara que tem um elétron a mais e por conta disso vai conseguir fazer uma ligação a mais, que é o átomo de enxofre, tá? Átomo de enxofre. Tá aqui. Se você pegar o enxofre, enxofre tem número atômico 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Distribuição eletrônica do enxofre, camada de valência, ele tem 6 elétrons. Para se estabilizar, o que acontece? Ele precisa de 2 elétrons para chegar até 8. Isso ocorre? Ocorre. Quando? Na maioria dos casos em que o enxofre está participando. Por exemplo, como é o caso do H2S, ácido sulfídrico. Está aqui, aqui. Nós temos o enxofre. Tá? Participou da reação, está aí fazendo suas 2 ligações, estável com 8 elétrons, tá? Na camada de valência, nenhum problema. O caso em si é que a gente pode ter situações onde o enxofre vai se estabilizar com até 12, né? 12 elétrons. Por exemplo, o SF6, né? O hexafluoreto de enxofre. Está aqui, ó. Quando ele se estabiliza com esses 12 elétrons, para que isso seja possível em situações especiais como essa, nós temos uma hibridação acontecendo, só que aqui 2 elétrons serão excitados. Se você parar para analisar, olha a diferença do fósforo e do enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, enquanto o fósforo tem 5. A diferença é apenas essa, tá? A diferença é apenas essa, ó. Esse elétron. Esse elétron aqui é a diferença. Tá? Então significa dizer que ao invés de hibridizar um, ele vai acabar, ao invés de excitar um, ele vai acabar excitando 2. Então, energia, Tchuploff, excita, vem aqui para cima, energia, Tchuploff, vem aqui para cima. Então, quando a gente fornece essa energia para ele, leva até o estado ativado, até o estado excitado, que é o estado de menor estabilidade, o que a gente tem é algo como isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons desemparelhados. Estes 6 elétrons desemparelhados, eles vão acabar se unindo, formando elétrons todos com a mesma energia, ou seja, formando orbitais todos degenerados. E a hibridação que nós teremos aqui, ela é chamada de sp3d2. Por que sp3d2? Porque eu vou utilizar um orbital do S com 3 orbitais do P e 2 orbitais do D, possibilitando um total de 6 elétrons desemparelhados. 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 elétrons que ele vai apresentar em volta dele para se estabilizar.
O que a gente precisa entender é que isso não é a regra, isso não é o padrão. Isso é justamente casos especiais, tá? São exceções que nós temos onde isso acontece, ok? E um desses exemplos é o hexafluoreto de enxofre que a gente tem aqui, que vai passar até uma geometria do tipo octaédrica, por conta desses 6 ligantes que ele possui, tá? Volto a repetir, isso não é o normal, isso não é o comum, a regra para o enxofre, mas sim casos especiais, tá? A grande verdade mesmo é o seguinte, galera. Não só o fósforo, como o enxofre, ele também pode estabilizar com 10 elétrons, tá? Por quê, professor? Lembra que eu falei da ligação dativa? O que era a ligação dativa? Ela era uma setinha para o oxigênio. Muitas provas cobram isso ainda. O EM cobra isso, o EL cobra isso, o Federal cobra isso, Enem cobra isso. Porém, se você for até a prova, né, da USP, você vai fazer prova do Estado de São Paulo, eles não cobram isso aqui. O que eles cobram? Isso. Isso. No lugar dessa dativa, eles colocam uma ligação normal. Por quê? Porque a gente não considera, tá? Não considera a expansão do octeto quando a gente fala de ligação dativa. Por exemplo, ácido sulfúrico. Dativa para o oxigênio, tá aqui. Quantos elétrons o enxofre estabilizou? Estabilizou com 8, né? Porque ele tem esses 2 pares, aqui, ó, 8. Estabilizou. E tem 8. É uma mentira, tá, pessoal? A grande verdade é que ele faz essa ligação normal e ele não coloca os 2 elétrons. Um elétron do enxofre e um é do oxigênio. Então ele compartilha, tá, de fato, esse par eletrônico. Se você fizer essa contagem, né, ele passa a se estabilizar com 12 elétrons aqui também. 2, 4, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, sem contar que isso aqui, ó, pode ser colocado como uma dupla ligação. Então a gente pode ter o enxofre se estabilizando com uma quantidade de elétrons maior do que o comum. O problema é, o que a prova que você vai fazer cobra? Se a tua prova cobrar a regra do octeto, ela vai ligar sempre com uma ligação dativa entre enxofre, oxigênio, fósforo e oxigênio. Tá? Tem um par eletrônico sobrando, faz a dativa. Se a tua prova não cobra regra do octeto e sim expansão do octeto, vocês vão perceber que esse número de elétrons de estabilidade ele é sempre mais comum. Mas volto a repetir, isso depende de vestibular. Existem vestibulares e vestibulares, cada um tem a sua prioridade. Como eu digo para vocês, o da nossa região e o que a maioria das provas que vocês vão fazer cobram é o octeto com a ligação dativa. Por isso que a gente fala que esses casos especiais de 10 e de 12 elétrons são exceções e não, tá, são regras. Mas, se você vai fazer uma prova da USP, você pode verificar que a maneira da qual ele cobra essas ligações são diferentes. Tá certo? Tá errado? Por enquanto, para nós no ensino médio, depende, você tem que se adequar à prova. O ideal é que todos explicassem essa expansão do octeto e não tivesse essa ligação dativa. Mas como a UEM, a UEL, tá? A Federal, o Enem cobram desse jeito, a gente precisa estar ligado. Tá? Então saibam que esses casos, para os nossos vestibulares, são sempre casos especiais, são sempre exceções. E saindo do enxofre, nós chegamos até o xenônio. O xenônio não é um gás nobre? Ele nem deveria fazer ligações? Perfeito. Tá? Perfeito. Mas existem casos especiais. Por exemplo, aqui. Xenônio se liga a 2 flúors e também existe o caso onde o xenônio vai se ligar a 4 átomos de flúor. Tá? Existem esses 2 casos. E quando isso acontece, ele já tem 8, compartilha 2 elétrons, vai para 10. Ele já tem 8, compartilha 4 elétrons, vai para 12. Como que isso é possível? Isso é possível porque ele vai sofrer as mesmas hibridações de fósforo e enxofre. Está aqui. Qual que é a hibridação do xenônio? sp3d. Qual que é a hibridação do fósforo? sp3d. Xenônio ficando estável com 12. Qual é a hibridação? sp3d2. Qual é a hibridação do enxofre? sp3d2. Então ele vai sofrer as mesmas hibridizações ou hibridações. A única diferença é que ao invés de ter 5 como fósforo, 6 como enxofre, ele parte de 8. Então se a gente pegar a camada de valência do xenônio, é isso aqui que nós temos.
Essa é a camada de valência do xenônio. Tá? 5s2, 5p6, 8, estável. Porém, eu posso em condições, aqui sim, em condições muito especiais de energia, de temperatura, de pressão, eu consigo favorecer que isso ocorra. Tá? Então, nós vamos fornecer energia, tchururu, sai elétron, vem para cá. Nesse momento, eu passo a ter 2 elétrons desemparelhados. O que eu faço? Como ele vai formar ligações simples, significa dizer que essas ligações são iguais, então nós vamos juntar estes orbitais todos. Está aqui, ó, mesma energia. Isso faz ligação? Não, porque tem par eletrônico pronto. Faz ligação? Não, porque tem par eletrônico pronto. Faz ligação? Não, porque tem par eletrônico pronto. Faz ligação? Faz. Faz ligação? Faz. Então, o xenônio pode vir, ó, a formar ligação com o flúor. Tá? Sempre ligação simples. Por que ligação simples? Porque isso aqui é um orbital híbrido. Se é um orbital híbrido, ele é um orbital que vai formar uma ligação sigma. Se ela é uma ligação sigma, ela é uma ligação simples. A não ser que ela tenha ligações π junto com ela, que não é o caso. Tá? Eu não tenho elétrons π, eu só tenho ligações sigma. Então eu tenho 2 ligações simples acontecendo. E aí o que sobra? Sobram os 3 pares eletrônicos. Ó. O que são esses 3 pares que eu coloquei? É exatamente isso. Exatamente isso são os pares eletrônicos. E aí ele tem um elétron desemparelhado, 9. Segundo elétron desemparelhado, 10. Então ele se estabiliza com 10 elétrons. Como? Por conta dessa hibridação. Então eu quero que você anote aí no cantinho o seguinte. Sempre que você tiver um átomo se estabilizando com 10 elétrons, eu quero que você se lembre que isso é uma hibridação sp3d. Tá? sp3d. Ah, isso eu confundi com a sp3d2. É só contar o número de orbitais e dobrar. Só isso. Como assim? Ué, quantos orbitais tem aqui? 1, com mais 3, 4, com mais 1, 5. Qual que é o dobro disso? 10. Ah, mas por que eu vou dobrar? Ué, porque cabem 2 elétrons em cada um. Por isso. Vai fazer ligação. Fazer ligação. Então, se é sp3d, são 5 orbitais. Quantos elétrons eu vou ter aqui dentro? 10. Então, a hibridação sp3d é para 10 elétrons. Seja ela no fósforo, seja ela no xenônio, quando ele faz 2 ligações. Tá? A diferença do fósforo é que ao invés de ter esses 3 pares eletrônicos, o fósforo não tem esse elétron, não tem esse elétron e não tem esse elétron. E aí ele faz 5 ligações. Essa é a única diferença. Tá? O mesmo vai acontecer aqui do lado. Com o xenônio agora fazendo 4 ligações. O que vai mudar? Por que ele vai conseguir fazer mais 2 ligações? Porque ele vai ter mais um par eletrônico desemparelhado agora. Tá? Camada de valência 8 elétrons. Aqui está. Ganha energia, desemparelha. Ganha energia, desemparelha. Tá? Tá aí. O que vai formar? 1, 2, 3, 4. 4 elétrons desemparelhados. Se ele tem 4 elétrons desemparelhados, ele pode fazer 4 ligações. Como que ele consegue chegar a isso? Energia. Né? Energia. Por quê? Porque o estado ativado é o estado mais instável, então é o estado de maior energia. O que vai acontecer aqui, ó, é um arranjo entre esses 6 orbitais. Tá? Entre esses 6 orbitais. Onde eu vou ter um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D, tendo um total de 3 elétrons desemparelhados. Tá? Então, ele vai poder fazer... Opa, fiz cagada aqui. Tô hilo de puta la concha de tu madre, manito. Aqui. Isso aqui não tem. Aí, agora sim. Esse cara aí não existe. Tá? Por quê? Porque são 2, 4. São 4 desemparelhados. São 2 emparelhados. Então, sp3d2. Quantas ligações ele vai fazer? 1, 2, 3, 4. Se ele faz essas 4 ligações, ao ter 6 orbitais, ele passa para um total de 12 elétrons. Então, a hibridação sp3d2, tanto para
tanto para o enxofre quanto para o xenônio, independente de qual seja, nós teremos 12 elétrons. Tá? Então, falou de sp3d, 5 orbitais, 10 elétrons, fósforo e xenônio com 2 ligações. Falou de sp3d2, são 6 orbitais, são 12 elétrons, e aí a gente fala de enxofre e de xenônio com 4 ligações. Tá? Estas são algumas hibridações importantes que nós precisamos saber. Professor, por que você disse algumas? Porque existem trocentas hibridações ainda. A gente tem hibridação para o nitrogênio, a gente tem hibridação para o oxigênio, nós temos diversos elementos que ainda sofrem hibridação. Só que os casos mais importantes e os mais cobrados são justamente os casos do carbono, que são 3, sp3, sp2 e sp, mas a gente já trabalhou na química orgânica. E aqui na parte de ligações e geometria, é justamente o caso do boro, do berílio, do fósforo, do enxofre e do xenônio. Tá? Estes são os caras importantes que a gente tem aqui para as nossas geometrias moleculares. Tanto é que ao final das geometrias, né, básicas, nós vamos para uma tabela onde nós temos algumas geometrias especiais, e essas geometrias especiais elas só existem justamente por conta das hibridações que nós temos, que serão sp3d e sp3d2. Ok? Tudo bem? Isso ainda vai poder acontecer com elementos da família 7A. Só que essa questão dos elementos da família 7A eu deixo para falar para vocês lá no final, nas geometrias especiais. Tá? Geometria em T, geometria do tipo gangorra. Então são algumas geometrias diferentes que nós teremos para trabalhar. Pirâmide de base quadrada, são todos casos de hibridações especiais, como essas aqui. Professor, como que ele pode cobrar isso em prova de mim? Ele pode cobrar isso em prova simplesmente assim. No XeF4, o xenônio se estabiliza com 12 elétrons por conta da hibridação sofrida do tipo sp3d2. Assim, na cara dura. Tá? Na cara dura, ele não vai te enrolar. Ele vai falar na cara dura, né, o tipo de hibridação. Ou ele pode falar que a hibridação sofrida é do tipo sp3d2, e aí ele vai tentar associar um número de elétrons diferentes. O xenônio, ao se ligar a 4 átomos de flúor, se estabiliza com 10 elétrons na camada de valência por conta da hibridação sp3d2. Está errado, porque não é 10, são 12. Você conseguia ver isso só pelo número de orbitais híbridos que ali estão. Tá? Então ele vai cobrar direto de você, na cara dura, sem enrolação. No PCl5, o fósforo se estabiliza com 10 elétrons por conta do sp3d. Ponto. Tá? Ponto. Que tipo de prova que cobra isso? É o EM. O EM cobra isso. Federal, bem menos, mas cobra. Tá? O EL e ENEM, a chance maior de aparecer é só do carbono. Tá? A chance desses outros elementos é maior, de fato, na UEM e na federal. Principalmente na UEM, porque o histórico é grande. A hibridação acontece para todos os elementos, professor, ou só alguns específicos? Ela acontece principalmente para os ametais. Então você pode falar que a hibridação acontece para os ametais, com exceção do xenônio. O xenônio não é um ametal, o xenônio é um gás nobre, mas também sofre. Tá? Isso não acontece com os metais, não. Acontece com os ametais. Tá? Então pode anotar isso, se quiser. Acontece com qualquer átomo. Não. Acontece com os ametais e com gás nobre. Exemplo disso é o xenônio. Tá? Por quê? Porque isso só acontece em ligação covalente, Natália. Isso não acontece em ligação iônica. Certo? Na ligação iônica, na ligação metálica, a gente não tem isso. A gente tem isso na ligação covalente, no compartilhamento de elétrons. Por isso, os ametais. Mas o berílio tem. Berílio tem. Só que qual é o tipo de ligação que ele está fazendo? Covalente. Tá? O berílio não faz ligação iônica. Ele está fazendo covalente. E daí? E daí que o comportamento dele, naquele momento, o comportamento do quê? De um ametal. Tanto é que a carga dele não é positiva. Tá? Tanto é que a carga dele não é positiva. Por quê? Porque ele recebe elétrons. Tá? Então, por mais que, mas ele é um metal, mas o comportamento dele, a estrutura dele, o tipo de ligação e o que acontece é totalmente do ametal. Totalmente do ametal. Tá? É isso. Tá? É isso. Eu sei que não é simples. Tá? Eu sei que, eu até falei para você, esse conteúdo é uma bomba para dar esse conteúdo agora.
Tanto é que tem muita apostila que traz isso no final do ano. Por quê? Porque daí o cara só vai dar na revisão para a UEM. Ele vai falar, vou fazer revisão para a UEM e revisão para a Federal. Aí ele dá esse conteúdo e não passa para todo mundo. Mas né, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de seguir o conteúdo como o próprio Positivo colocou. Mas isso não é simples, galera. Não é simples de visualizar. Tá? Eu entendo isso. Ah, mas é muito abstrato. É. Mas a gente precisa entender essa hibridação como uma teoria de explicação da ligação. Ponto. Então, se um dia você tiver que falar, mas eu não consigo entender o que é a hibridação. A hibridação é uma teoria levantada para explicar como que aquilo que não deveria acontecer, aconteceu. Ponto. Tá? É simplesmente uma hipótese para isso. À tarde, eu já deixei a aula postada. Tá? Eu já postei a aula da tarde de vocês no Positivo On. E a quarta aula vocês vão utilizar para fazer a prova. Mas mesmo assim, para quem quiser, eu vou deixar uma lista com exercícios sobre hibridação. Tá? O problema é que consequentemente, vai pegar outros conteúdos, como geometria e polaridade, a gente não viu ainda. Mas, se mesmo assim você quiser fazer, né, vai retomar lá do primeiro ano, quando você viu geometria, etc., ou ignora os itens que falem de geometria e vai especificamente aos itens de hibridação, isso pode, talvez, te ajudar a entender melhor de como que ele pode cobrar na prova. Tá? Mas aí fica a teu critério fazer isso ou não. Ninguém é obrigado a fazer, não vale nota, não vale nada. Tá? É só para você verificar como que isso pode cair. Tá? No demais, é isso. Tá? No demais, é isso. Certo? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Bom final de semana, bom descanso, boa prova. Se der alguma cagada, alguma coisa com a prova, não estiver entendendo alguma coisa, manda aí que a gente vê o que faz, tá? Falou!